Olá, aqui é Jorge Tarazuki desde o Rio Grande do Sul. Minha avó Noca era uma mulata clara que nunca soube quem foi o seu pai nem o seu avô. Sua mãe, a Dona Corsina, era uma mulata e a sua avó era uma negra de nome Isaura. Casou-se com o meu avô Miguel, um descendente de portugueses e alemães. Teve 11 filhos e conseguiu criar até a idade adulta 8 deles. E mais uma filha de criação, também chamada de filha de adoção. Uma das suas melhores amigas era a Dona Martina, uma mulher negra que também teve muitos filhos. Todas as filhas dela foram professoras. Até hoje minha mãe visita algumas delas que foram suas grandes amigas na infância e na juventude. Infelizmente minha mãe não chegou ao grau de instrução ao que elas chegaram. As filhas da Dona Martina eram as únicas negras de todas as alunas que cursavam a escola normal. Terminadas as aulas, todas as colegas saíam juntas. Algumas delas, de descendência europeia, tinham que se separar do grupo, algumas quadras antes de chegar em casa, pois seus pais não queriam que elas andassem juntas. Eram outros tempos. Pessoas até mais esclarecidas não aceitavam a aproximação ou a convivência com pessoas de cor diferente. Mas minha avó não era assim. Nunca teve qualquer restrição contra pessoas de etnia diferente. Será que era por ter uma cor entre o branco e o negro? A Dona Noca tampouco tinha muita instrução, mas tinha um coração pra lá de humano. Na casa onde morava, sempre tinha lugar para abrigar pessoas, como a professora Nilka, de Dom Pedrito, a dona Petra Baiocchi, uma italiana que perdeu a razão depois de ter perdido o marido para outra, o Lelé, um colega de trabalho do meu avô, Jorge, um cigano que vivia de bicos, e tantas outras pessoas que me recordo terem passado por lá. Até meu pai, um gringo, filho de um ucraniano e uma alemã, morou com eles por uns anos, após o casamento com a minha mãe e meu nascimento. Há alguns anos, voltei à minha cidade natal e pedi para o novo proprietário para visitar a casa que havia sido dos meus avós, onde nasci e vivi meu primeiro ano. Fiquei impressionado com o tamanho da casa. Pequena, com escassez de cômodos, mas que abrigou tanta gente. E ainda havia a minha bisavó Corsina, não esqueçam, que também morava lá. É impressionante como agora, adultos, as coisas materiais nos parecem menores e as imateriais assumem um tamanho tremendamente grande. Minha avó era uma pessoa especial. Apenas durante seus últimos anos de vida teve uma televisão em preto e branco em casa. Durante sua infância, nem luz elétrica tinha. Mas tinha um coração enorme. Uma vez foi roubada durante uma viagem de bonde na rua Duque de Caxias, em Porto Alegre. Fez um escândalo tremendo e pegaram o ladrão no ato. Foram parar numa delegacia próxima, onde o indivíduo disse que tentou roubar porque estava com fome. Ela não apenas levantou a queixa, como deu dinheiro para o sujeito comprar comida. Mas não deixava por menos a Dona Noca. Durante uma manhã, enquanto cozinhava, lembrou que precisava comprar um estojo de unhas, desses com alicate, tesourinha, lixa, etc. Sem tirar o avental, foi a uma loja próxima e perguntou à atendente quanto custava o estojo que estava exposto. A mulher respondeu que não era para o bico dela, que minha avó não teria dinheiro para pagar. Então, ela pediu para embrulhar 2, pagou e foi contar para a gerente que tinha sido mal atendida e discriminada. Apesar dos castigos e chineladas, não deixou nenhum filho traumatizado ou complexado. Todos uns diabretes, diga-se de passagem. Em compensação, meu avô Miguel nunca bateu nos filhos. Na verdade, nunca pregou um prego na parede. Não por vagabundo, ao contrário. Era um exímio e renomado relojoeiro e não queria comprometer a delicada sensibilidade que tinha nas mãos. A Dona Noca morreu cedo para os nossos padrões de hoje. Não cuidou do diabetes e se foi aos 60 e poucos anos. Mas foi daquelas pessoas que, apesar de nunca terem sido famosas, marcaram de maneira indelével a nossa alma. Sempre foi muito generosa, Dava até o que não tinha, nunca faltou espaço para abrigar alguém em sua casa.
e nunca faltou amor nem carinho para seus filhos, netos, amigos e, sobretudo, para meu avô Miguel. Quando a gente chegava na casa dela de surpresa, ao invés de um desconforto, era uma festa para ela. A gente entrava sem bater na porta e nem pedir licença. Sua vida daria um livro sobre a nobreza do ser humano, mas infelizmente eu não tenho a vocação nem a capacidade para escrevê-lo. Essa sim foi uma pessoa que nos deixou um legado, um exemplo de bondade, de altruísmo e de generosidade, que muitos de nós que conviveram com ela buscamos seguir até hoje. Deixo essa pequena homenagem a ela e a todas as vós nocas que já viveram, aquelas que ainda nutrem a humanidade e aquelas que ainda estão por nascer. Saudades, vó Noca. Obrigado pelo seu exemplo. Até a próxima.